quero ler com você Lucas 19. Nós temos uma passagem bíblica bastante conhecida, Lucas 19. Eu quero ler a partir do versículo de número 3, de 3 a 10, mas a princípio eu só vou fazer uso do versículo de número 3. Então você vai abrir aí em Lucas 19, versículo de número 3, que nós estaremos tomando por base, e depois nós estaremos fazendo alusão a outros versículos dentro desse texto, que é um texto bastante conhecido e com certeza você já o conhece, talvez você já o conheça até decoradamente. Então eu quero convidar você nesse momento a compartilhar a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, marque aí na sua Bíblia, para que você também tenha como acompanhar. Diz assim o versículo 3, a princípio somente o versículo 3. É porque estão soltando alguns fogos aqui, então quem está aqui no santuário, dá a impressão de que os fogos são aqui dentro, mas deve ser o poder de Deus já se manifestando na vida. Então é fogo puro, meu irmão. Então é a bênção do Senhor, mas são tantos fogos do lado de fora, parecia ser do lado de dentro aqui, por isso que eu dei essa paradinha aí, esperando para ver se era alguma questão técnica, mas é a alegria do caxiense do lado de fora. Diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu vou repetir. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Com certeza você já sabe de quem nós estamos falando, e eu quero orar juntamente com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aplique esta palavra aos nossos corações. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade, queremos agradecer pela alegria que temos de ler a tua palavra, e muito mais, Senhor, pela certeza de que teu Espírito, e somente Ele, tem a capacidade de aplicá-la aos nossos corações. Desde já nós louvamos o teu nome e entregamos a ti todo louvor, toda glória, toda honra, e o fazemos em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você, em alguns instantes, sobre Jesus, um hóspede muito rico. Não estou falando do hospedeiro, eu estou falando de Jesus. Jesus, um hóspede muito rico. Se você já conhece a história do texto que nós acabamos de ler, você naturalmente sabe que nós estamos tratando, ou a história relata, de um publicano chamado Zaqueu, de um homem que era cobrador de impostos, de um homem que vivia em Jericó, de um homem que não era benquisto diante da sociedade, de um homem que fazia falcatruas, de um homem que fazia com que um peso maior de impostos estivesse caindo sobre os ombros de determinadas pessoas, um homem que era totalmente desonesto, portanto era um homem irrefutável diante da sociedade, era o tipo de pessoa com quem ninguém, ou quase ninguém, gostaria de andar, era o tipo de companhia que as pessoas possivelmente estariam se eximindo de tê-las consigo, é o tipo de pessoa que nós não gostaríamos de ter no nosso convívio, por acharmos que tais pessoas, ou pessoas deste quilate, representassem até uma ameaça para a nossa postura, para a nossa convivência, para os nossos bons costumes. A palavra do Senhor diz que Jesus estava entrando em Jericó, e a Bíblia diz que ele fez menção de passar. Portanto, Jesus estava naquele momento em trânsito, Jesus estava passando por Jericó, porque Jesus tinha algo para fazer em um outro lugar. Jesus tinha os seus projetos, Jesus tinha a sua determinação, Jesus sabia o que ele deveria fazer em cada lugar, e a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, mas ele ia passando, ele estava de passagem.
quando de repente, diz a palavra do Senhor, havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Você tem algum amigo rico? Quem sabe aí dentro da sua casa você tem alguém que é muito rico, em várias áreas. Pode ser na área financeira, pode ser na área sentimental, pode ser na área da alegria, do humor, pode ser nos relacionamentos, pode ser em quaisquer áreas possíveis. Você tem um amigo que você considera muito seu amigo, e você tem algum amigo que você o considera muito rico em alguma área específica da vida? Ou você é um amigo muito rico em alguma área específica da vida de alguém, ou você é um amigo muito pobre em áreas específicas na vida de alguém, ou quem sabe você não é amigo ou não tem amigos. Quantos amigos você tem na vida? Quantas pessoas você pode chamá-las de amigas? Quantas pessoas ou com quantas pessoas você pode contar sem nenhum tipo de dúvida, sabendo que tais pessoas são verdadeiramente suas amigas? A Bíblia diz que este homem era muito rico, de praxe. Os ricos fazem parte de uma minoria em qualquer sociedade, e geralmente os ricos não têm muitos amigos, até porque não existem muitos ricos, financeiramente falando. E de acordo com a graduação, de acordo com a faixa em que a pessoa vive, de acordo com a capacidade econômica de cada pessoa, é natural que as pessoas tenham amigos, no geral, pessoas que têm a mesma capacidade financeira ou a mesma capacidade econômica que elas têm. Geralmente as pessoas da chamada classe média têm seus amigos na classe média. As pessoas na classe alta têm seus amigos na classe alta. As pessoas na classe C, D ou quem sabe na classe Z têm seus amigos também dentro dessas esferas. Tomando por base esta referência, Zaqueu não deveria ser um homem que tivesse muitos amigos. Ele poderia e deveria ter alguns amigos, mas não tinha muitos amigos, porque a Bíblia frisa que ele era chefe dos publicanos, mas ele era um homem rico, era um homem muito rico. O que é que falta geralmente a uma pessoa que é rica? Se de repente você acordasse rico, o que é que você compraria amanhã? O que é que você faria com o dinheiro que de repente aparecesse na sua conta bancária? Se alguém deixasse para você uma grande herança, se alguém fizesse alguma coisa em seu benefício e de uma hora para outra você pudesse constatar que você deixou de ser pobre e passou agora a ser rico, como você lidaria com esse novo tipo de vida? Como você lidaria com esse tipo de riqueza? Como você se portaria diante de uma coisa que não era habitual ao seu dia a dia? A palavra do Senhor diz que este homem, chefe dos publicanos, era muito rico. Faltava a este homem uma coisa. Esse homem, ele tinha suficientemente dinheiro. Esse homem possivelmente tinha algumas pessoas com quem ele podia contar. Mas esse homem tinha alguém a quem ele procurava, alguém a quem ele queria descobrir, alguém de quem ele queria ser amigo, queria se aproximar. Possivelmente ele ouvira falar de Jesus pela boca de algumas outras pessoas. Possivelmente ele não era um dos seguidores que estava naquelas multidões de um lado para o outro andando com Jesus. Possivelmente ele não fazia parte de um grupo muito grande de pessoas, mas de um grupo seleto que de uma forma muito secreta queria descobrir quem era Jesus, mas devido à sua postura, devido à sua posição socioeconômica,
devido às suas riquezas, não era um homem que podia sair livremente e se juntar às multidões, até porque não era um homem benquisto, não era um homem bem-vindo, não era um homem cujo nome fosse saudável, salutar aos ouvidos daqueles que pudessem ouvir acerca do seu nome. A palavra do Senhor diz que ele procurava ver quem era Jesus. E é interessante que procurar, quando nós procuramos por alguma coisa, ou procuramos por alguém, nós focamos no objeto da nossa procura. Se você quer encontrar alguma coisa, naturalmente você precisa abandonar outras coisas que está fazendo, para se dedicar àquela que você está procurando, para se dedicar àquela que você precisa achar, encontrar. A palavra do Senhor diz que este homem estava procurando ver quem era Jesus. Não diz simplesmente que ele procurava ver Jesus, mas ele procurava ver quem era Jesus. Ver Jesus era algo que qualquer pessoa podia fazer. Ver Jesus, Jesus andava de cidade em cidade, de lugar em lugar. Jesus andava em meio às multidões. Jesus saía de um lugar para outro. Jesus continuadamente estava junto às pessoas. Ver Jesus, visualizar Jesus, não era uma coisa difícil. Mas a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Significa que a sua alma, significa que o seu interior, significa que o seu coração, o seu ser tinha necessidade de descobrir em Jesus aquilo que estava faltando na própria vida de Zaqueu. Ele tinha necessidade de descobrir quem era Jesus, porque descobrindo quem era Jesus, ele podia descobrir o que Jesus podia fazer na sua vida. Imaginemos alguém que era detratado na sociedade, devia viver bem por conta da sua riqueza, devia viver bem por conta de fazer parte de uma elite econômica, mas ele não era um homem que se associava às outras pessoas, que se juntava com facilidade a qualquer ser humano. Ele não tinha a liberdade de ir e vir, ele não era bem-vindo, ele era tido como um homem pecador. Ele era refutado pela sociedade, ele era rejeitado pela sociedade. Ele não estava querendo saber quem era a sociedade, mas ele queria saber quem era Jesus. E aí ele descobre que nessa de procurar quem era Jesus, ele descobre algumas limitações dentro dele mesmo. Quando ele olha para a sua própria estatura, ele descobre que Jesus andava cercado por muitas e muitas pessoas, portanto por uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, portanto ele era pequeno, e não tinha como ele olhar por cima das pessoas, não tinha como ele sobressair por cima das pessoas, visualizar Jesus. E este homem, embora rico, ele poderia ter feito um convite a Jesus, ele poderia ter mandado alguns empregados em busca de Jesus. Ele era rico, ele poderia contratar uma comitiva e trazer Jesus, já que ele queria conhecer quem era Jesus. Mas ele sabia que acima da sua limitação física, por ser um homem pequeno, ele também tinha algumas limitações no seu interior. Ele trazia algumas limitações dentro da sua alma. Ele trazia alguns medos embutidos na sua vida. Ele trazia algumas coisas que o recriminava, algumas coisas que o descredenciava de ir buscar a presença do Senhor. Ele se sentia indigno de buscar a presença do Senhor. Ele sabia, ele ouvia com muita facilidade acerca da sua pessoa, que ele não era alguém benquisto na sociedade. Ele não era digno, portanto, de chamar Jesus, o Filho de Deus, para entrar na sua casa. Mas o seu desejo era maior do que as suas limitações. Quando o nosso desejo é maior do que as nossas limitações, nós desenvolvemos o mecanismo da fé.
Quando nós nos empreendemos a fazer alguma coisa, independente do poder que tenhamos ou não, das limitações pelas quais nós estejamos passando, nós podemos superar, nós podemos chegar a situações muito mais elevadas. Nós podemos chegar a situações mais elevadas, nós podemos chegar a situações muito mais melhoradas, quando verdadeiramente nós nos predispomos a fazer alguma coisa que glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele sentiu que ele era pequeno, e a Bíblia diz que ele correu, ele se adiantou, ele sabia que Jesus ia passar por determinado lugar, e ele sabia que naquele momento, naquele lugar, naquele caminho por onde Jesus passaria, era inevitável. O ponto estratégico dele foi subir. Ele precisou subir numa figueira brava, porque ele sabia que Jesus estaria passando por aquele lugar. Ele sabia que Jesus faria a sua travessia dentro da cidade, por aquele lugar, e ele queria conhecer Jesus. E por querer conhecer Jesus, descobrir Jesus, o primeiro contato que ele precisava ter com Jesus era o contato visual. Ele queria ver, mas ele queria muito mais que ver. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus, portanto ele queria conhecer Jesus. Ele queria, portanto, conhecer quem era Jesus. É interessante que a Bíblia diz que isso aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó. Jericó, no Antigo Testamento, a Bíblia relata de algo muito especial. A Bíblia diz que houve um momento em que, quando o povo de Deus foi possuir a terra prometida, a Bíblia diz que ao som das buzinas, das trombetas, que Josué e o seu exército esteve rodeando e fazendo ouvir o sonido da buzina, a Bíblia diz que as muralhas dessa cidade caíram. E quando as muralhas dessa cidade caíram, então agora o povo de Deus pôde entrar, o povo de Deus pôde possuir aquilo que antes estava cercado, aquilo que antes estava encoberto, aquilo que antes estava como que limitado à presença e às posses daqueles sobre quem existia uma promessa. Sobre quem existia uma promessa, e a promessa estava sobre o povo de Deus, porque essa promessa havia sido feita por Deus lá no Antigo Testamento a Abraão. Deus havia dito a Abraão que a ele e ao seu descendente, e dele sairiam vários descendentes, dele sairiam várias nações, vários povos, dele sairiam vários filhos, e Deus lhe daria, e a sua descendência lhes daria uma terra que emana leite e mel. Existia, portanto, uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e Jesus vai fazer menção isso um pouco mais adiante, depois que ele entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele teve pressa, ele correu para ver quem era Jesus, e é como se ele tivesse comprado o ingresso principal. Quando você vai a um teatro, quando você vai a um cinema, quando você vai a um lugar de espetáculo, a uma arena, a algum lugar público, você prefere pegar aquele lugar que lhe dá melhor condições de ver. Se você vai, por exemplo, a um estádio de futebol, assistir uma partida, os ingressos mais caros são aqueles onde as pessoas estão confortavelmente e onde as pessoas têm melhor acesso, melhor visibilidade. Aqueles que ficam nos cantos são os mais baratos, mas aqueles que dão uma tranquilidade maior, uma visibilidade maior, eles são os mais caros. E portanto Zaqueu quis o lugar principal, ele quis como que o camarote da passagem de Jesus. Ele correu, ele teve pressa, porque ele subiu numa árvore, porque ele sabia que ele precisava da melhor visão, o melhor ângulo. A sua visão precisava ser ampliada, a sua visão precisava ser melhorada, para ver Jesus
ele precisava ver Jesus no ângulo que as outras pessoas ainda não tinham visto. A Bíblia não fala de nenhum dos apóstolos que tenham subido em uma figueira para de lá ver Jesus. A Bíblia fala de um que fora chamado por Jesus e que estava debaixo da figueira. Mas a Bíblia diz que Zaqueu estava em cima da figueira. Zaqueu subiu, ele correu, ele se apressou, e o seu esforço foi compensado. É interessante que ele subiu porque ele queria ver Jesus, e eu fico imaginando, o relato bíblico, ele é muito sucinto, ele não traz minúcias, ele não traz coisas pormenorizadas, mas naturalmente, se a gente entender que Zaqueu era um homem rico, ele não se preocupa em subir em uma árvore. Naturalmente, se ele precisa de alguma coisa numa árvore, ele tem os seus serviçais que podem fazer isso. Se ele quer subir, naturalmente, ele teria pessoas que podiam colocar uma escada, ou mesmo servir o seu ombro para que ele subisse. Ele tinha toda a facilidade possível, mas a necessidade de conhecer quem era Jesus fez com que ele abrisse mão de determinados pormenores, e ele teve um esforço próprio. A Bíblia diz que ele correu, ele subiu a uma árvore, porque ele deduziu: por aqui Jesus vai passar, e é inevitável que eu veja Jesus. Só que Zaqueu, como todo e qualquer ser humano, tinha a sua visão limitada. Enquanto ele pensava que ele podia ver Jesus, Jesus tinha uma visão muito mais aprimorada. Antes de ele ver Jesus, porque queria conhecer Jesus, Jesus viu Zaqueu. Talvez você esteja subindo em algumas árvores da vida. Talvez você esteja juntando toda a sua riqueza, seja na área da intelectualidade, seja na área financeira, seja na área da amizade, seja na área profissional, seja na área da sua família, em quaisquer das áreas possíveis. Talvez você esteja subindo através de tudo isso, porque você quer descobrir um pouco mais do amor de Deus, quer descobrir mais quem é Jesus na sua vida. Mas eu quero que você saiba que muito antes de você conhecer Jesus, Jesus já conheceu você. Ele já sabe das suas limitações, ele já sabe das coisas que estão no seu interior, ele já sabe das coisas que te abalam, ele já sabe das coisas que assolam a sua vida, ele sabe das coisas que te preocupam, ele sabe das coisas que não te deixam dormir. Ele conhece o seu travesseiro, como também ele conhece a sua figueira brava. Ele conhece os lugares e as pessoas sobre quem ou sobre o que você se apoia para ver um pouco mais o brilho da glória de Deus na sua vida. Não é assim? Muitas vezes as pessoas se apoiam na fé de uma outra pessoa, na oração de uma outra pessoa, na fé de um determinado pastor, na vida de compromisso com Deus de uma determinada pessoa, de um determinado servo. Quantas vezes nós encontramos pessoas que se apoiam a sua fé, confiando única e exclusivamente na fé do outro, como que por osmose trazem para si o poder da influência espiritual do outro, querem ser atingidos, querem ser abençoados, porque querem estar perto de pessoas que emanam, pessoas que irradiam, pessoas que transmitem graça, poder, convivência com o próprio Senhor Jesus. Mas mesmo que todo esforço seja feito, desempenhado por você, o seu esforço, ele não é em vão. A palavra do Senhor diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas o nosso esforço, ele é limitado. O nosso esforço pode até nos ajudar, mas o que vai determinar não é o quanto nós conhecemos esse Deus, mas o quanto esse Deus nos conhece, o quanto nós permitimos que Ele nos conheça, o quanto nós permitimos que Ele nos chame pelo nome. O esforço de Zaqueu foi recompensado, Jesus chamou pelo nome. Olha que coisa interessante, se ele queria ver e conhecer quem era Jesus, ele subiu. Portanto, isso dá a entender que ele não tinha tido uma outra oportunidade
Anteriormente ele não havia sentado com Jesus, ele não havia conversado com Jesus, não havia sido apresentado a Jesus, mas Jesus o chamou pelo nome. Talvez alguém tenha dito para Jesus em meio à multidão: olha Jesus, lá em cima, está vendo aquele homem ali? Está vendo aquele baixinho ali em cima? Aquele ali é um homem muito ruim. Aquele homem se chama Zaqueu. Sempre tem alguém para entregar o outro, não tem? Com certeza, alguém tinha a capacidade de demonstrar quem era que estava em cima da árvore. Talvez ele não estivesse só naquela árvore. A Bíblia não diz se tinha mais alguém com ele, não diz se ele estava só. A Bíblia faz referência a ele, por conta da sua iniciativa, por conta da sua determinação. Ele determinou: eu quero ver quem é Jesus. Ele determinou: eu quero aprender mais acerca deste homem, eu quero ver este homem. E quando ele chega no topo, quando ele chega em cima da árvore, a palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. O que é que Jesus fez nesse momento? Jesus quebrou tudo que Zaqueu fez. Zaqueu disse: eu vou subir. Aí Jesus olha para Zaqueu e diz: não, eu quero que você desça. Para chegar a Jesus, você não precisa subir em lugar nenhum, você não precisa subir nos ombros de ninguém, você não precisa se apoiar na fé de ninguém. Você precisa descer, você precisa ser humilde, você precisa se quebrantar na presença do Senhor. Para Deus, o homem é grande quando ele está quebrantado, o homem é grande quando ele está ajoelhado, o homem é grande quando ele está pela metade, o homem é grande quando ele abre mão daquilo que ele é, para que Deus faça aquilo que Deus quer que o homem seja. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Zaqueu, você é um homem muito rico, mas eu quero ser o hóspede mais rico que você já recebeu. Se a gente pegar o histórico de Jesus, se Jesus levasse uma pasta consigo para mostrar a Zaqueu todos os seus bens, uma declaração de bens, possivelmente Zaqueu ficaria decepcionado. Ele poderia dizer que a sua cama, a primeira cama que ele teve, não foi dessas camas especiais, com hidromassagem ou com massageador ou coisas parecidas. Ele poderia mostrar para Zaqueu: Zaqueu, sabe qual foi a minha primeira cama? Foi uma manjedoura. Sabe qual foi a minha maternidade? Um estábulo. Você sabe onde eu cresci, ou como eu cresci ajudando meu pai adotivo, como um simples carpinteiro? Se ele trouxesse a declaração de bens, Zaqueu ia dizer: esse homem é muito pobre. E o que levou Zaqueu a querer conhecer um homem de quem Zaqueu ouvia apenas falar algumas coisas, porque ele não o conhecia? Ele ouviu falar algumas coisas, e essas coisas começaram a chamar a atenção de Zaqueu. Possivelmente ele ouviu falar acerca dos milagres, das curas, do perdão, das coisas que Jesus fazia. E de repente Zaqueu começou a pensar: eu preciso conhecer esse homem, porque existem coisas dentro de mim que precisam de cura, precisam sair de mim. Existem coisas dentro de mim que precisam de perdão. Existem coisas dentro de mim que não glorificam o nome de Deus. Ele sabia que Jesus pregava o Evangelho, ele sabia que Jesus trazia uma doutrina diferenciada. Ele não sabia que doutrina era essa, mas ele queria conhecer. Ele determinou que queria conhecer. Ele procurava ver quem era Jesus. A Bíblia não diz que ele procurou ver quem era Jesus. Ele queria ver então sinais, prodígios. Ele queria algo de diferente. Ele queria ter contato com esse Senhor. Ele queria ver
que doutrina era essa que ele pregava? Ele queria ser abençoado, embora ele não conhecia Jesus como sendo o Filho de Deus. Por conta do seu esforço, ao subir, Jesus mostrou para ele: olha, se você quer me conhecer, desce, mas desce depressa, se quebrante depressa, ou seja, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, seja humilde agora, se quebrante agora. Essa história de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje na presença do Senhor é um ato de não querer conhecer o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que quando ele desceu, Jesus disse: olha, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Aí começaram então os burburinhos: como é que ele, filho de Deus, como é que ele, o Messias, como é que ele, um profeta, como é que ele, um homem santo, vai se hospedar na casa de um homem que é rico, mas é um homem miserável, é um homem refutado como pecador? Mas me diz uma coisa: quem naquela multidão não era pecador? Quem naquela multidão não era pecador, senão Jesus? Jesus foi à casa de Zaqueu, porque da mesma forma que ele entrou na casa de Zaqueu, ele permitiu que milhares, centenas de pecadores estivessem ao seu redor, como ele permite que eu e você nos acheguemos a ele. Zaqueu não era diferenciado, não era pior. Zaqueu só não havia entendido ainda quem era Jesus. A multidão seguia Jesus, mas talvez pelas multiplicações dos pães e peixes, talvez pelas curas, talvez pelos milagres, talvez pelos ensinamentos. Mas houve um momento em que Jesus começou a ensinar o que seria necessário para um servo dele, as coisas que o servo precisava abrir mão se queria segui-lo. A Bíblia diz que muitos começaram a deixá-lo, até que Jesus pergunta aos seus apóstolos: vocês também não querem se retirar? Vocês também não querem me deixar? Ao que Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Caminhando para o final, Zaqueu, ele permitiu a si mesmo uma oportunidade de mudança. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia não fala dos pormenores da conversa, como começou a conversa, como que foi travado aquele diálogo, mas a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus de uma forma alegre. Ele desceu, recebeu Jesus, e Jesus disse assim: olha, desce depressa, porque hoje me convém, é uma vontade minha pousar na tua casa. Senhor, eu é que queria te conhecer. Jesus disse: não, eu é que quero que você me conheça, muito mais do que você querendo me conhecer, eu quero me apresentar a você. Abra a sua casa e deixe que eu entre. Zaqueu abriu. As pessoas começaram a murmurar, as pessoas começaram a dizer: como é que ele se hospeda na casa de um homem pecador? E aí começa a grandeza de receber um hóspede muito rico, dono de todas as riquezas, dono de toda a sabedoria, dono de toda a criação, dono de todas as coisas e de todos os seres, dono da prata e do ouro, dono de todo o amor, dono de todo o conforto, dono de todo o perdão, dono de todo o milagre, dono de todo o poder que lhe fora dado por ter se submetido à vontade de Deus, recebendo de Deus um nome que é sobre todos os nomes, um hóspede altamente rico, o homem mais rico que Zaqueu pôde receber na sua casa. Portanto, um homem que deixou um legado, deixou uma herança na vida de Zaqueu, que mudou a sua história. Zaqueu, ao receber Jesus, ele levantou e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo
de forma quadruplicada. Eu vou dar 400% para todas as pessoas para quem eu defraudei. A quem eu roubei, eu vou devolver 400%. Ora, um homem que subiu a uma figueira porque queria conhecer quem era Jesus. Um homem que Jesus disse: desce, vem cá depressa. Eu tenho pressa em me apresentar a você. Eu tenho pressa em dizer a você quem eu sou. A Bíblia não diz qual foi o diálogo. A Bíblia não diz o que Jesus falou para ele. Mas a Bíblia diz que ao ter Jesus dentro de casa, a vida dele começou a mudar. E ele diz: Senhor, eu me arrependo de quem eu sou. Eu quero restituir. Eu quero ter a oportunidade. Eu quero me dar a oportunidade. Eu quero me permitir mudar. Eu quero me permitir andar contigo, fazer parte da tua vontade. Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, e de livre e espontânea vontade, eu vou dar metade do que é meu aos pobres. E aí ele ouve de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de quem? De Abraão. Onde é que ele estava? Em Jericó. O que aconteceu em Jericó? No Antigo Testamento, as muralhas caíram. Quando as muralhas caíram, os homens puderam entrar. Existem às vezes muralhas que estão proibindo você de ver a pessoa ou o hóspede mais rico que pode entrar na sua casa. Às vezes muralhas da sua consciência, muralhas do peso do pecado, as muralhas do peso da culpa, as muralhas emocionais, as muralhas sociais, enfim, todo tipo de muralhas precisam cair na sua vida. Você precisa agora ter livre acesso à presença do Senhor. Você não precisa subir numa figueira brava, porque Jesus subiu no madeiro no seu lugar. Você não precisa mais fazer como Zaqueu e subir num pé de árvore. Jesus pegou uma árvore, Jesus pegou um madeiro lavrado, Jesus pegou uma cruz, Jesus subiu no seu lugar, para que você não precise mais subir em nenhuma árvore, mas para que você possa descer, para que você possa esvaziar a si mesmo, você possa você possa se permitir ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Você possa deixar que Jesus fale na sua vida, como ele falou para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, também sobre ele existe uma promessa. Como Deus fez a promessa a Abraão e aos seus descendentes, Zaqueu também, na compreensão de Jesus, esse também é filho de Abraão. Esse também, ou sobre esse também recai a promessa de Deus. Você também, sobre a sua vida, recai a promessa de Deus. Por isso que João, ele vai escrever no capítulo 3 do Evangelho escrito por ele, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba também a promessa que foi feita a Abraão e aos seus descendentes. Eu não sei quantas pessoas você já hospedou na sua casa. Eu não sei quantas pessoas você conhece, ou você já foi hóspede de quantas pessoas. Mas eu sei que existe um hóspede rico, milionário, dono de tudo, de todos, dono de toda a consciência, de todo o poder, de toda a sabedoria, que nesta noite quer dar a você alegria de tornar-se alguém diferenciado, alguém que possa receber a salvação. A salvação, hoje veio salvação a esta casa. Onde Jesus entrar, existirá salvação. Se Jesus entrar no seu lar, existirá salvação no seu lar. Se Jesus entrar na sua empresa, existirá salvação para a sua empresa. Se Jesus entrar no seu casamento, existirá salvação para o seu casamento. E eu quero concluir. A palavra do Senhor diz: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Qual é o tamanho da sua fé? Se a sua fé
for de pequena estatura, se você se sentir limitado, se você se colocar diante das barreiras e dificuldades como alguém inoperante, se você não tomar a iniciativa, nada vai acontecer na sua vida. Mas se você tomar a iniciativa de conhecer quem é Jesus, as coisas vão mudar na sua história. Porque Jesus vai dizer a você: hoje veio salvação a esta casa. Me permita orar pela sua vida. Você que porventura ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que nesta noite quer dizer: Senhor, eu quero que essa salvação entre na minha vida. Eu quero que nesta noite a minha vida seja mudada completamente pela presença do Teu Santo Espírito. Ore da sua forma, ore da forma que você sabe se relacionar com Deus. Talvez você esteja precisando de salvação para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu trabalho, para os seus funcionários, salvação para os seus relacionamentos, salvação para a sua igreja, salvação para você mesmo. Quando Jesus chega, a salvação também chega com Ele. Deixe-me orar juntamente com você. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, recebe todo louvor, recebe toda glória, recebe, Senhor, toda a nossa gratidão por sabermos que nós somos partes, ó Deus, da Tua promessa. Nós louvamos o Teu nome porque sabemos que também somos descendência de Abraão. Nós louvamos o Teu nome porque pelo sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho, nós também somos co-herdeiros desta graça. Nós somos também, ó Deus, participantes desta Tua misericórdia. Então, em nome de Jesus, Senhor, onde existir uma vida que agora esteja falando contigo, que esteja pedindo misericórdia, que esteja suplicando o Teu favor, Senhor, entra, hospede-te nesta vida, transforma esta vida, cura esta vida, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo.